Esses foram os 7 experimentos que vocês fizeram. Sobraram algumas semanas, né, para a gente descansar, discutir. E eu estava até pensando em colocar mais, mas eu acho que ia ficar muito pesado. A gente começou com um experimento de recristalização, depois a gente passou para a biocatálise. No mesmo dia a gente fez esses dois experimentos, porque esse experimento era demorado e esse era bem rápido. Depois a gente passou para a esterificação, reação de Aldol sem solvente, reação de Suzuki e por último a polimerização dessas partículas. Eu abri tardiamente o Classroom para entrega do questionário desse experimento, meninas. Depois vocês, se puderem, lembrar de colocar no Classroom o relatório. Apesar de não ter dado muito certo, né? Mas acho que tem alguns pontos importantes lá para explorar. Esse experimento eu não vou, como ele ainda está um pouquinho fresquinho na cabeça, eu só vou explorar esses 6 primeiros na aula de hoje. O primeiro experimento foi uma técnica que era muito usada em síntese, né? Que é uma técnica de purificação, que é a recristalização do ácido salicílico. Né? E o importante aqui desse experimento, que eu acho que é um dos mais importantes, meninas, é lembrar mais ou menos a sequência de ações e saber justificar, saber interpretar por que a gente faz uma filtração simples no começo e depois uma filtração a vácuo no final. Lembrando sempre que a escolha do solvente também tem que ser importante. O sólido impuro ele tem que ser solúvel no solvente a quente, ele tem que ser pouco solúvel a frio para que a gente consiga cristalizar. E a primeira filtração é para remover as impurezas insolúveis. Então aqui vai estar seu produto ainda dissolvido, mais impurezas solúveis. Passar do tempo a gente tem a formação dos cristais, né? Os cristais a gente coleta na filtração a vácuo, por isso que a gente faz uma filtração a vácuo, porque a gente está interessado no que fica retido no filtro, tá? E as impurezas insolúveis ficam aqui no final. Então a gente remove os dois tipos de impurezas existentes no material. Vocês fizeram essa etapa de recristalização em vários momentos no experimento. Nesse experimento vocês fizeram recristalização. Então houve uma recristalização nesse experimento, houve uma recristalização também nesse experimento. E acho que todo mundo conseguiu realizar esse experimento sem problemas, né? É um experimento legal de fazer. A princípio dá para fazer qualquer sólido. É só você pesquisar qual que é o melhor solvente para dissolver a quente e o melhor solvente para que ele não dissolva bem a frio. Depois da recristalização, a gente foi direto para esses dois experimentos em uma única aula. Biocatálise e extração de limoneno com CO2 líquido. Biocatálise já é um experimento voltado a um princípio da química verde, um dos mais importantes, que é a catálise. A gente fez catálise também na reação de Suzuki. E na esterificação sob micro-ondas também usou um catalisador, só que no caso foi o ácido sulfúrico, foi usado como catalisador. No caso da biocatálise é a cenoura, a fonte do catalisador. E no caso da reação de Suzuki a gente usou o metal absorvido em carvão. Lembrando sempre que a reação catalisada, meninas, ela sempre oferece mais vantagens em relação a uma reação que você usa reagentes em quantidades estequiométricas. Em questão de economia atômica, né? Então a reação catalisada a gente nem coloca o catalisador na equação da economia atômica. A gente reduz a quantidade de resíduos e também tem o lance da economia energética. Muitas, não digo a maioria, mas as reações catalisadas geralmente você economia energia, principalmente em termos de cinética, né? A reação vai mais rápida, então você economiza energia quando a reação acaba mais rápido do que uma reação demorada. Vamos pegar o primeiro tipo de catálise que vocês fizeram, que foi a reação com... Aqui tem uma ilustração da reação que vocês fizeram. É um esquema de reação bem simples, dá para fazer até em casa. Água, cenoura e um substrato a ser reagido. Esse tipo de reação, a gente dá o nome de biocatálise quando a gente utiliza enzimas para fazer uma transformação de um reagente, óbvio, um produto. E quando esse produto é mais útil, não sei, tem um valor agregado, é algo que pode ser utilizado para outras coisas, a gente chama esse processo, utilizando enzimas como catalisador, de biocatálise. Por que eu estou falando isso? Questão de formalismo, né? Porque existe um termo bastante comum na literatura que é biotransformação. Biotransformação, no modo, ele é mais amplo que biocatálise, é associado a qualquer tipo de transformação
de reagente para produto, só que independente se o produto vai ser útil ou não. E principalmente esse reagente, ele não é um reagente que a enzima costuma reagir, é um reagente que a gente chama de um reagente, aqui a gente chama de composto exógeno, é um reagente que a enzima não costuma reagir. Né? Então, no caso da reação de vocês, a gente usou esse reagente aqui, um aldeído, e as enzimas contidas na cenoura fez a transformação desse composto para o álcool. As fontes de enzimas são qualquer fonte de ser vivo, né? Então a gente pode usar fungos, bactérias, leveduras, enzimas isoladas, animais e plantas. A gente poderia até, feito em comparação, essa reação com cenoura e comparar com um fermento biológico seco. Pode comprar no mercado tanto isso aqui como isso aqui e comparar. As leveduras também têm enzimas que fazem essa reação que a cenoura faz, que é uma reação de redução, tá? Assim como as outras fontes também. Hoje em dia a gente usa também bastante enzimas isoladas. Algumas classes de enzimas a gente consegue comprar na forma isolada e é praticamente um reagente. A gente coloca lá na reação, reage, sem precisar das organelas, né, das células em si. A gente não precisa de todo o ser vivo, né, para fazer a reação. Comprando a enzima isolada, ela já é capaz de fazer a transformação. Meninas, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar pelo chat ou levantar a mão aí, tá bom? Como que a gente pode fazer esses experimentos? A gente fez do jeito mais simples, né? Que é pegar a cenoura, a raiz mesmo da cenoura, como fonte de biocatalisador, uma fonte bem barata e bem fácil de conseguir. Então, por isso que a gente adotou isso no experimento da graduação. Quem trabalha bastante com microbiologia costuma trabalhar com crescimento de células, né? Células de fungos, bactérias, leveduras. E é interessante também, né? Eu não sei se vocês têm uma disciplina de microbiologia experimental, mas é lá onde você aprende a fazer crescimento celular, tanto de Saccharomyces, de Escherichia coli, né? Ou de alguns fungos. E essas células, à medida que eles estão crescendo, você pode colocar o substrato lá, que elas vão reagir também. Ou tirar o meio de cultura, suspender em tampão e colocar também o substrato que vai também reagir. Fermento de pão também é a mesma coisa. Você pode pegar aquele fermento biológico e jogar o meio de cultura para replicar mais as leveduras, para você ter maior quantidade. Se você jogar aquele substrato que a gente usou na cenoura, também vai reagir. Então, o lance das enzimas isoladas que eu expliquei, o grande porém aqui de usar enzimas isoladas é o preço. Tá? Ele é um pouquinho mais caro em relação a você usar células as fontes de seres vivos. Só que você vai ter muito trabalho para cultivar, criar meio de cultura, toda a parte todo o know-how de microbiologia você precisa ter. Você precisa ter uma capela de fluxo laminar, esse tipo de coisa. Então aqui a gente fez uma reação envolvendo um grupo funcional chamado aldeído, sendo convertido a um grupo funcional chamado álcool. Quando você converte, aqui o carbono está com duas ligações no oxigênio e aqui o carbono está com uma ligação ao oxigênio. Significa que você reduziu o número de oxigênios, então você fez uma redução. A enzima responsável por essa transformação se chama álcool desidrogenase. A professora não é o aldeído? Então, álcool desidrogenase são todas as enzimas que oxidam álcoois para aldeídos ou cetonas, né, dependendo do tipo de álcool. E essas álcools desidrogenases, dependendo da fonte ou do tipo da enzima, ela pode fazer a reação contrária. Essa reação, ela não é feita exclusivamente pelas enzimas. A gente precisa de um cofator para essa reação acontecer. Acho que foi uma das questões lá do questionário, tá? Que é o NADH. Esse NADH ele é apresentado principalmente em disciplinas iniciais de bioquímica metabólica principalmente. Então, é um cofactor muito conhecido na bioquímica, né, que é o cofactor responsável por transferir o hidreto e aí na forma oxidada ela vira NAD+. Toda reação redox, a gente precisa ter o par redox. Se você tem um composto que é reduzido, você precisa ter algum substrato que foi oxidado. No caso aqui foi o NADH. O NADH é oxidado, enquanto que a acetona ou o álcool é reduzido. Essa redução é feita através da transferência de hidreto, desses dois hidrogênios do NADH na forma reduzida, virando o NAD+. Você pode até comprar isso aqui vende, mas é caro pra caramba. Então por isso que a gente usa as células inteiras para fazer essa reação.
Mas, professor, uma vez que você oxida, como que a reação continua, né? Esse NAD+, ele está em quantidades muito pequenas, então ele é oxidado, ele é reduzido novamente através na presença de algum substrato que estiver no meio, algum álcool, algum açúcar redutor, né, que acaba reduzindo o NAD+ para o NADH. Glicose, pode ter algum tipo de álcool que tiver lá, um sacarídeo, carboidrato, ajuda a reduzir o NAD+ para o NADH. Isso aqui também estava no roteiro do experimento, que é a questão da seletividade. Essa reação aqui, ela não tem... A questão de estereoquímica dessa reação a gente não existe, porque o álcool aqui é secundário, né? E a gente está partindo de um aldeído. Então a gente forma um álcool com dois substituintes iguais aqui. Se a gente tivesse reagindo uma cetona, por exemplo, vou colocar um R aqui, e o álcool correspondente também vai levar um álcool, só que um álcool secundário. Se fosse uma cetona, a gente teria um álcool secundário e os 4 substituintes são iguais. Então eu teria a questão do enantiômero. Espero que eu não esteja falando grego para vocês, mas enantiômeros é quando você tem a relação objeto-imagem. É uma propriedade que distingue compostos através da relação objeto-imagem. Isso acontece porque as estruturas são tridimensionais. Então você tem um enantiômero e o outro. E essa redução ela leva exclusivamente a um dos dois. É uma reação bastante interessante também no ponto de vista de seletividade. A representação disso pode ser ilustrado, né, dá para fazer uma abstração com esse lance de aperto de mão, né? Por que ele escolhe um dos dois produtos possíveis, caso houver? Porque os catalisadores são enzimas e enzimas também são quirais, assim como os produtos da reação. Então, muitas vezes, se o produto for quiral, a enzima sendo quiral, ela vai interagir melhor com uma aqui no caso das faces, né, do substrato, para que a reação ocorra. Isso aqui eu não cobrei muito, mas isso aqui poderia ser explorado facilmente se a gente mudasse o substrato, se a gente tivesse um substrato como uma cetona ao invés de um aldeído. Tá? Dá para trabalhar com cetonas também. Tá? É bem interessante essa parte. Depois vocês fizeram a plaquinha, né, que a gente chama em português cromatografia em camada delgada, ou do inglês Thin Layer Chromatography. E essa técnica é muito usada na academia, na indústria. Quem trabalha com síntese, seja orgânica e inorgânica, usa muito essa técnica, porque é uma técnica bem barata para a gente. Na verdade, tem várias aplicações que eu já vou mostrar. Uma delas aqui é monitorar a reação. Então, você coloca o material reagente, você coloca o material produto, o produto padrão, se você tiver. E aqui tem a reação de 2 horas e aqui tem a reação de 24 horas. 2 ou 3 horas, nesse caso aqui, tá? Essa ilustração foi retirada do artigo. A gente percebe que a altura da mancha é uma informação, né? E a intensidade da mancha é outra informação. Então a altura da mancha ajuda a gente a inferir indiretamente se o composto é o mesmo ou não. O número de manchas também é outra informação. Então nesse ponto que eu apliquei, eu tenho 2 manchas, significa que eu tenho uma mistura de 2 compostos. Quando você só tem uma mancha, significa que o composto está puro, que é o caso desse e desse. E aqui eu tenho a reação ainda acontecendo no começo da reação. Lembrando que a plaquinha você pode obter informações do tipo o RF, que é a informação mais interessante. Ela é usada bastante em artigos, quando você quer descrever o comportamento de uma substância no TLC. A gente precisa especificar qual o solvente que a gente usou e qual a distância percorrida pela mancha. E essa distância percorrida pela mancha a gente dá pelo RF, porque cada pessoa vai fazer a plaquinha de uma altura diferente, vai percorrer uma altura diferente da plaquinha. O interessante é você reproduzir com o mesmo solvente, e o RF vai ser é o parâmetro mais usado para comparar substâncias diferentes, né? Então as aplicações do TLC ou do CCD são várias. A gente usou para monitorar reação, mas a gente pode, numa determinada amostra, determinar o número de componentes. Então, uma mancha é um composto, 2 manchas são 2 compostos e assim vai. Ajuda na identificação quando você tem um padrão, né? Se você tem um padrão e você acha que tem tal composto lá dentro, você faz a plaquinha. Se cair na mesma altura do RF, significa que
grande chance desse composto ser ele. Para determinar a pureza, né, número de componentes pode estar atrelado também à pureza do composto. Determinar condições para separação cromatográfica. Isso aqui, acho que para quem fez orgânica experimental com o João, deve ter deparado com essa situação de fazer coluna, que é um processo chato. É o processo da síntese orgânica, acho que é o mais chato de fazer, a parte mais chata de uma reação, que é você purificar a coluna. Né? E essa plaquinha, ela um preview da coluna. É como se a plaquinha fosse analítico e a coluna fosse qualitativo e a coluna fosse quantitativo, né, que a gente costuma falar. E também serve para monitorar separações cromatográficas. A gente usa a plaquinha justamente para ver se está separando um componente do outro. Aqui é uma plaquinha de uma turma antiga, mas eu estou aproveitando porque acho que está boa para a gente representar. Então, de novo, reagente, produto padrão, e aqui cada par aqui é uma alíquota tirada de cada grupo, que é muito idêntico ao que vocês fizeram. A mancha do álcool ficou um pouco mais embaixo, talvez o silhuete estava um pouco mais polar. Tá? Mas o importante é observar que eu tenho duas manchas mostrando, principalmente, que a cenoura catalisa, apesar de lentamente, mas catalisa a transformação de um aldeído para álcool. Tá? Isso que é importante. Então, uma planta fazer uma reação química não é muito comum. Então, a cenoura é bastante usada para demonstrar isso. Em umas turmas anteriores, eu também, quando eu tinha mais tempo, né, e equipamento funcionando, principalmente, a gente costumava analisar os produtos por técnicas instrumentais. E essa técnica aqui, por exemplo, é a cromatografia. Tá? Eu usei bastante o GCMS, que é uma técnica refinada de cromatografia gasosa acoplado ao espectrômetro de massas. Essas figuras aqui, cada cor é de um grupo, e nesse caso aqui, como a gente está relacionando o tempo, então toda vez que tem uma escala de tempo, é quase batata, que é um cromatograma que a gente está lidando. O cromatograma ele tem o papel, como o próprio nome já diz, é uma técnica cromatográfica. Então tem a separação e mostra a separação dos componentes de uma amostra. Então vai mostrar o número de componentes na forma separada. Então cada pico é um componente. A gente tem aqui uns picos que talvez sejam umas impurezas. Eu não sei se era do equipamento, porque ela se repete aqui e em alguns casos não tem, né? Tá? Então aqui está mostrando um pico só. Isso aqui acho que é a reação depois de 2 horas. Tá? Então quase não reagiu nada. E a gente observa pelo grande pico aqui, igual em todos, que é o pico do reagente. Então todos eles aqui é o reagente. Como eu sei que todos esses aqui é a mesma coisa, o tempo que ele demora para sair está igual em todos os cromatogramas. Tá? O tempo que ele demora para sair, se sair igual em todos, é porque grande chance de ser o mesmo composto para todos. Graças à técnica de espectrometria de massas, essa é a grande vantagem desse equipamento, que quando a gente analisa o pico, ele fornece o espectro de massas para você. Já que cada pico é um composto separado, o espectro de massas ele fornece a massa molecular, indiretamente, né, a massa molecular desse composto que você está analisando. Então, aqui tem uma bandeirinha, eu clicando no pico, o equipamento é bem versátil. Você clica no pico, ele já dá o espectro de massas, que é esse aqui embaixo. Então, para quem fez métodos de análise, o material de partida, vamos ver se bate aqui. Quantos carbonos eu tenho? 6, 7, 8, 9. H, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. NO. Aqui eu vou ter 108, 119, 14, vai dar 133, mais 16, 149. Tá? Bateu aqui. Tá com um errinho aqui, mas bateu 149. Professor, não pode ser o álcool? Então, aí tá a necessidade de injetar o padrão. Se você tiver o padrão do álcool, você injeta o padrão do álcool. Tá? Aqui a reação depois de uma semana. Em relação ao outro, surgiu um novo pico aqui, ó, em todos eles, um menorzinho. Tá? Em alguns casos a cenoura não estava boa. E aí analisando os dois picos, de novo, eu tenho o pico do reagente, que ele clicou aqui. Eu tenho um outro pico aqui que clicando em cima, ele tem uma massa de 2 unidades de diferença. Quando você tem 2 unidades a mais em relação ao outro, significa que você tem um álcool
em relação, esse aqui é a forma oxidada, essa é a forma reduzida, né? Ganhou 2 hidrogênios. E esse programa também, ele compara os espectros da literatura até encontrar o mais próximo dele, tá? Que ajuda a inferir a estrutura. Nossa, demorei, falei um tempo, meia hora só para falar o experimento 2. Eu vou acelerar um pouquinho e falar desses outros 4 aqui. A extração do limoneno CO2 líquido não deu muito certo, então esse aqui infelizmente não foi muito, a gente não teve muita sorte nessa vez. Lembrando que o limoneno é um terpeno, né? E terpeno é uma classe de produtos naturais. Existem várias divisões, várias classificações entre os terpenos. O princípio básico de um terpeno é a união de isoprenos, né? Então a gente pode ter 2 isoprenos, 3 isoprenos, 4 isoprenos se ligando para formar um terpeno. Então existem terpenos de várias classificações diferentes, diterpenos, monoterpenos, triterpenos e assim vai. Quando a gente quer usar o limoneno para fins alimentícios, extração com solvente orgânico não é uma boa opção, né? Porque você vai estar contaminando lá o limoneno com solvente e você não pode ingerir solvente. Então existem outras técnicas adequadas para você extrair limoneno. Talvez o mais usado seja o mais barato para fins alimentícios, talvez seja a prensagem a frio. Que é igual quando você esmaga a casquinha, sai aquele jatinho de óleo, né? É mais ou menos esse princípio. Você esmaga, prensa ele a frio para tirar o óleo. E existe também a técnica de CO2 líquido supercrítico, que foi o que a gente usou. Aqui está o diagrama de fase do CO2, eu não vou explicar isso aqui tudo, que a gente já viu no colóquio, né? O CO2, a pressão ambiente, se você está com CO2 a menos 80, ele está na interface entre sólido e vapor. Então o gelo seco, ele está aqui, ele está sublimando, né, do estado sólido para o estado vapor. Então quando a gente faz a reação de extração, reação não, mas quando a gente usa ele na forma líquida, a gente teve que fazer duas coisas: aumentar a pressão e aumentar a temperatura, para que ele caia mais ou menos nesse ponto aqui, né? Foi por isso que a gente usou aquele sisteminha fechado do tubo Falcon e encheu de gelo seco aqui dentro, né, para que a gente aumentasse a pressão. E a questão da temperatura, a gente colocou ele no banho de água morna para aumentar a temperatura interna também. É uma consequência, né? Se você aumenta a pressão, você aumenta a temperatura também, né, de qualquer sistema. Esse foi a montagem experimental. A gente teve aquele pedacinho de arame com papel de filtro, colocamos a casca, colocamos gelo seco e jogamos num tubo de água morna. Olha só a diferença aqui, ó. A gente tem uma quantidade de óleo gigante aqui, ó. Esse experimento era para ter funcionado. Provavelmente é a casca da laranja, a laranja aqui do Brasil, não sei. E analisando, se analisasse aquele cheirinho que sobrava do tubo, eu teria cromatogramas mais ou menos desse tipo. Aqui ele está um pouco mais diluído, tá? Mas quando está uma amostra concentrada, ó, você tem algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Um pico bem no começo, né? Porque o óleo essencial ele é volátil, então por isso que sai no começo. E o cromatograma é limpinho, então é limoneno puro que sai da casca. Se você fizer o espectro de massas desses picos, todos eles vão dar os mesmos padrões espectrais, indicando que quando você faz uma comparação na literatura, a literatura fala para você que esse seu espectro se parece muito com o do limoneno. Não dá para inferir só pelo espectro de massa a estrutura do produto que você extraiu do limoneno. Você teria que fazer ressonância, infravermelho, ou você injetar o limoneno puro para você confirmar, principalmente pelo tempo que ele demora. Se o limoneno puro saísse um pouco depois, um pouco antes, isso aqui talvez não seria limoneno, seria outra coisa. Já vimos esses 3 experimentos, agora vamos falar de esterificação. A esterificação, ela envolve a reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Acho que vocês são careca de saber. O grande lance aqui é a questão do ácido. Esse ácido aqui é o catalisador da reação. Essa reação ela vai muito lentamente sem a presença de ácido. Então por isso que a gente usou aquelas gotinhas de ácido sulfúrico junto na reação para que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Tá? O catalisador ela não desloca o equilíbrio, ela faz com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Outra coisa interessante desse experimento é que a gente usou um reator de micro-ondas para fazer a reação. Lembrando que a radiação micro-ondas é um sistema eficiente de energia, né? A radiação vai direto no seu interior, enquanto que uma reação por aquecimento convencional, a gente precisa esquentar a chapa,
A resistência precisa esquentar a chapa precisa esquentar a cuba precisa esquentar o óleo, ou o líquido aqui que vai aquecer, e o óleo precisa esquentar o tubo, e o tubo precisa esquentar o seu conteúdo, né? Então a gente tem muitas perdas de energia aqui, e muito desperdício de energia nesse caso também, né? Enquanto que o micro-ondas vai direto na reação. Na época também, em oferecimentos antigos, essa disciplina a gente trabalha com vários ésteres diferentes, mas por experiência obtida nesse experimento, apenas o salicilado de metila e o álcool isomílico davam certo. Acho que depois eu vou ter que desconsiderar considerar alguns pontos, que eu chamava de álcool SEC 2, 3, 4, 5. Eu confundo sempre o álcool isoamílico, é diferente do SEC pentílico, né? Eu confundo a estrutura do éster da banana com esse aqui e aquele com 2 carbonos com secundário, mas não é o secundário, é o isoamílico. A ramificação está atrás, né? Mas enfim, esse tinha o cheiro da banana e esse tem o cheiro de mentol, né? Mentolado. Foram os dois que dão certo sempre. Esse aqui falava que dava um gosto de jasmim, mas a gente nunca sentiu cheiro. Esse aqui não tem cheiro de quase nada, tá? Não deu muito certo na primeira vez que a gente tentou fazer com esse aqui. O que dá mais certo são esses dois, né? Fica um cheirão de banana. Quem tiver curiosidade nessa área, é uma área bastante interessante de odores e fragrâncias. Existem artigos bastante interessantes. No caso aqui do coco, é uma lactona, uma molécula relativamente simples. Aqui, só o fato de eu ter uns carbonos a mais já muda a fragrância de coco para pêssego. E do whisky, a gente tem algumas lactonas também responsáveis pelo aroma do whisky, que são esses dois aqui. Então, não só ésteres, são ésteres de cadeia pequena, são usados como aroma, mas também muitas lactonas também têm cheiro, principalmente essas com grupos alquílicos curtos. Tá? Então, existem muitas outras moléculas, não só ésteres e lactonas, existem várias outras moléculas com cheiro, usado em perfumaria, usado em indústria alimentícia, assim vai. Lembrando que a gente fez isso num reator micro-ondas comercial. Colocamos um álcool, colocamos um ácido, bolinha de silicase gel, 10 gotas de ácido fúrico, micro-ondas 15 minutos. Esse micro-ondas, eu não sei, quem continuar na academia vai talvez utilize mais alguma vez. Isso aqui seria o interior do micro-ondas, para quem tiver interesse. Então ele tem uma solenoide aqui para criar um campo magnético, né, para agitar o peixinho. A gente tem um sensor de infravermelho, que é aquele buraquinho, que tem a função só de medir a temperatura. E tem um buraco aqui, não sei se vocês lembram, quando vocês viram lá por dentro, tinha um buraco, que é onde passa uma corrente de ar, se você quer resfriar rapidamente depois ou durante a reação. Então a radiação micro-ondas está em volta dele, né? Tem uns buracos aqui por onde passa a radiação, onde circula a radiação micro-ondas. A extração dessa reação também é interessante, é um processo de química orgânica experimental. Lembrar do papel do bicarbonato, acho que além de neutralizar o ácido fúrico, o papel do bicarbonato também é transferir o ácido carboxílico na fase aquosa na forma de carboxilato, tá? Então, por isso que eu perguntei o duplo papel do bicarbonato. É tanto para ajudar a neutralizar o resto de ácido fúrico e também ajudar a separar uma impureza, que é o ácido que sobrou da reação. O lance do NaCl saturado, acho que não ficou evidente no questionário, mas a fase orgânica, essa lavagem com cloreto de sódio é importante também em muitos procedimentos experimentais. Apesar de a gente separar no funil de separação, a gente separar certinho a fase aquosa da fase orgânica, muitas vezes fica um pouco de água na fase aquosa. E aí muitas vezes a gente tem que tirar esses traços porque isso prejudica um pouco na purificação. E aí a gente separa esses traços de água usando uma solução aquosa, parece meio esquisito, mas a gente usa uma fase aquosa saturada de cloreto de sódio, porque como é uma fase bastante saturada, ele vai resgatar, né, ele vai atrair as moléculas de água da fase orgânica para a fase aquosa, deixando essa fase orgânica com menos água ainda. Mesmo assim, a gente precisa fazer mais um procedimento de secagem, que é jogar sulfato de sódio, anidro, para secar de vez essa fase orgânica, para depois então a gente filtrar e evaporar e ter o óleo no final depois dessa evaporação. Lembrando que em todo esse processo a gente usou éter etílico, que é um solvente orgânico, e ele estava solubilizando o seu óleo essencial, seja ele de banana ou o salicilado de metila. Então no último processo a gente teve que dar o fim do solvente, que é onde a gente usou o rotoevaporador.
né? Então, o princípio de funcionamento do rotoevaporador é importante, não só na graduação, mas para o dia a dia do laboratório também. Tem muitos laboratórios que possuem rotoevaporadores e é sempre bom saber usar ele, porque vira e mexe você vai precisar em algum momento. É um equipamento muito usado em laboratórios de orgânica. Então, na época também a gente usava, eu não, vocês perceberam, eu não estou explorando RMN muito com vocês, mas tinha uma pergunta aqui porque é uma do questionário antigo. Eu não vou cobrar, não pretendo cobrar muito ressonância nesse quadro aqui. Quem tiver mais interesse sobre sistemas eficientes de energia, existe algumas áreas da química que estão sempre. Existem alguns artigos interessantes, que é a mecanoquímica. Mecanoquímica tem a ver com aquela reação que a gente usou no Fariz, né? Você usa energia mecânica para você promover reações. Existe a sonoquímica. Sonoquímica não é aquela química que dá som, né? Aquela química que a gente usa frequência do ultrassom, aqueles banhos ultrassônicos que a gente usa para limpar óculos ou lavar vidraria. Essa frequência pode ser usada para promover reações também. Existe também a síntese eletroquímica através do uso de eletrodos ligados a uma bateria. Vamos agora para as duas últimas práticas. Prática 5 é a reação de aldol sem solvente. Esse aqui acho que todo mundo foi bem no questionário. A gente explorou bastante o mecanismo, né? Exploramos também o produto da reação. É um experimento super tranquilo, costuma dar certo sempre. Se vocês lembrarem, a gente usou o amofariz nesse experimento, né? Uma reação sem solvente. Esse é o ponto verde principal aqui da reação. É uma reação onde o mecanismo envolve uma condensação aldólica e as reações de condensação aldólica estão classificadas como reações com alta economia atômica também. Lembrando que na economia atômica a gente só soma as massas molares dos reagentes, os catalisadores a gente não inclui, tá? Se bem que existem equações, fórmulas mais modernas que agregam tudo, solvente, reagente, tudo, mas são outras equações, tá? No caso de economia atômica, a gente só está lidando com as estruturas dos reagentes envolvidos na reação, os principais reagentes, né? Aqui então a maioria do pessoal, cada um viu uma cotação diferente do sigma, eu acabei considerando esses dois últimos. É só para vocês terem uma ideia de custo, né, que é o grande gargalo na química verde, pessoal, é justamente solventes. Num processo industrial, se a gente considerar os resíduos, a grande parte do resíduo, acho que 80% do resíduo se deve ao solvente, seja água, solvente orgânico. Uma vez que você faz uma reação, esse solvente vai estar sujo, você vai precisar descartar ou tratar. Então é considerado como resíduo o solvente no final da reação. E lembre-se sempre do uso moderado de solventes, que ele é o principal vilão, se a gente pensar na química verde como um todo, né? Usando aquela premissa de reduzir ou minimizar a geração de resíduos, solventes são os que mais poluem. De novo, eu tirei um CGMS, um GCMS desses produtos. De todos os grupos dão sempre o mesmo pico. Algum variou um pouquinho aqui por causa da concentração, o tempo de injeção, mas todos deram o mesmo produto no final, tá? Um produto com massa de 280, mesmo padrão, e 280 é justamente o produto da condensação aldólica. Então é um experimento que dá certo. Ponto de fusão bateu, espectro de massas vai bater, ressonância também vai bater se vocês tivessem feito, ou se eu tivesse feito para vocês, tá? Então vamos para o último experimento, penúltimo experimento, que vai ser o último que eu vou discutir aqui, a reação de Suzuki. A reação de Suzuki tem todo o contexto da catálise de novo, voltando aqui. A gente já falou da biocatálise, a gente já falou da catálise homogênea, porque é onde a gente fez a reação com ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é um catalisador homogêneo, porque ele não está em fase diferente da reação. Essa reação com paládio, que é a reação de Suzuki, ela pode estar tanto aqui como aqui, depende da fonte de paládio. Existem paládios que são solúveis em solventes, então seria uma catálise homogênea. Existem fontes de paládio que podem estar absorvidas em superfícies, como o paládio de carvão. Então, no nosso caso, foi uma catálise heterogênea. Então, via de regra, a catálise a química de paládio, usando catalisadores de paládio com ligantes, eles incluiriam aqui. Mas como a gente usou paládio de carvão, ele está mais para heterogêneo. Causa uma certa confusão isso.
Para ajudar a contextualizar um pouco mais a importância da reação de Suzuki, a reação de Suzuki, meninas, é uma das reações mais estudadas em pós-graduação de Química Orgânica. Uma reação que ganha o prêmio Nobel, uma reação em termos de conceito, uma reação muito importante porque liga dois anéis ou dois átomos de carbono. É uma reação não muito fácil de fazer em métodos tradicionais, tá? Reação de Suzuki você precisa de um reagente de boro, uma borana, e aqui um haleto para a reação acontecer. No nosso caso, usamos ácido fenilborônico e usamos o iodo-fenol. O Suzuki é esse senhorzinho japonês. Esse aqui é o outro que dividiu o prêmio Nobel com ele. Ele também era muito conhecido, é o Negishi. E esse aqui é o Heck, ele é americano, tá? Essa química de paládio é uma química bastante peculiar, tá? Para entender a química de paládio, a gente precisa lembrar um pouco a química de organometálicos. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso em mecanismos, mas a química de organometálicos é aquela química onde você inverte a polaridade do carbono. Enquanto que carbono, que muitas vezes ligado a átomos mais eletronegativos, você tornava sempre o carbono eletrofílico, porque a gente tem uma ligação covalente polar no lado mais eletronegativo. Então a densidade de carga negativa sempre ficava no átomo mais eletronegativo. Agora, quando você liga o carbono no metal, o carbono agora ele tem uma densidade de carga negativa, porque o metal ele é menos eletronegativo que o carbono. Então você usa essas fontes de carbono como eletrófilo, como nucleófilo, atacando eletrófilo, tá? Então é como se aqui são os reagentes, alguns exemplos de reagentes organometálicos, né? R-lítio, magnésio. Eles são usados como se fossem fontes de carbono negativo, não muito comum. Tá? Essa química de organometálicos ela é bastante explorada, tá? E ela tem a aplicação também de fornecer novas ligações carbono-carbono, mas a com paládio você consegue usar de forma catalítica, tá? Enquanto que esses você precisa usar em quantidades estequiométricas, a vantagem do paládio é que você pode usar em quantidades catalíticas. Eu vou passar rápido aqui porque está ficando muito extenso. Então, muitos de vocês encontraram esse ciclo catalítico na literatura, tá? É uma viagem, isso aqui é abordado só na pós-graduação, porque envolve muitas reações específicas. Aqui, por exemplo, você precisa fazer uma inserção oxidativa para inserir o paládio entre o carbono e o iodo, no caso. Ocorre uma reação de dupla troca entre um dos ligantes da base com o grupo de saída, que é o iodo, e depois o paládio vai agregar a parte orgânica da borana, né? E aí ele vai servir como ponto de encontro para que essas duas unidades, esses dois fragmentos de carbono se unam e faça a formação da ligação carbono-carbono. Eu não vou cobrar tanto detalhe de mecanismo. O que eu posso explorar aqui no final do experimento é o motivo da gente usar uma mistura de metanol água, por exemplo, 1 para 1, tá? É uma mistura usada para dissolver bem a quente e não dissolver tão bem a frio. É o solvente usado para recristalização. Talvez também explicar por que a gente neutralizou com ácido, tá? Esse tipo de coisa pode ser perguntada e são questões de química relativamente simples se você olhar a estrutura do produto, tá? A estrutura do produto, meninas, é um fenol. Esse é o produto. E se vocês lembrarem, a reação envolvia carbonato de potássio, certo? Carbonatos são básicos, apesar de serem bases fracas, você pode ter um pouco desse fenol no meio aquoso, porque ele pode desprotonar. Então você pode ter um pouquinho desse fenolato de potássio. Então você acidifica tanto para neutralizar a base e para garantir que todo o produto orgânico esteja protonado, para que ele não esteja na fase aquosa. Talvez a questão do refluxo, como se monta um refluxo, né? Qual que é a importância, montar um sistema de refluxo, principalmente, talvez eu possa cobrar isso. O ponto de vista de economia de átomos, tá? É uma questão, a maioria acertou, desculpa, por conta do grupo de saída, né? A gente tem um iodo em um dos substratos e esse iodo vai embora. No outro a gente tem boro com, apesar de ser ácido fenilborônico, né? Essa porção também vai para o saco. Então tem a questão da economia de átomos, é principalmente por conta do iodo, que ela não faz parte do produto. Ela está no reagente, ela precisa estar presente para o paládio poder ligar aqui e ligar no outro carbono que está o boro. Sem ele a reação não vai. Poderia ter sido um outro halogênio? Poderia, mas eu não sei como seria um halogênio mais leve. Tá? Mas o principal vilão aqui, se eu pudesse identificar um vilão, é a economia de átomos baixa por conta do iodo. Muitos de vocês calcularam
a economia atômica e mostrou que o iodo pesa bastante na equação. Tá? Na época também eu fiz análises espectrais e de todos os grupos também conseguiu. Esse experimento é um dos mais bonitos, eu considero mais bonito e mais interessante, porque você vê no meio reacional já precipitando na forma de cristal quase. E o único, a gente teve que recristalizar porque a gente tinha que tirar o paládio da reação. Então não tinha como fazer a recristalização sem ter que tirar o paládio. Dúvidas?